Oi, Oi, agora deu, né? agora acho que deu, tô te ouvindo. Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos ajustando aqui, que é a primeira vez que eu faço live com vou deixar essa live gravada para os demais seguidores, depois poderem assistir para quem não teve a possibilidade de estar acompanhando o nosso ao vivo, tá? Tá bom. Então, seja bem-vinda à minha live. Primeiramente, amiga, muito obrigada por você aceitar esse convite. Eu admiro demais o seu trabalho. A gente se conheceu trabalhando juntas em uma escola privada aqui da nossa cidade, em Várzea Grande. A escola que eu trabalhei por 8 anos, até eu passar no concurso e ir para o estado. E tive a honra de conhecer você lá. E continuo acompanhando você, mesmo que virtual, a gente tem uma eterna ligação. Então, muito obrigada de você aceitar essa live. E eu acho que muitos professores precisam ouvir mulheres empreendedoras tão jovens, com uma mente tão criativa, com uma habilidade de gestão de empreendedorismo educacional que você tem. Eu acredito que a sua fala essa noite vai contribuir para muitos professores abrirem suas perspectivas, terem insight de talvez ali também ter uma visão para o empreendedorismo na área da educação. A nossa área da educação ainda é uma área muito fechada para essa questão do empreendedorismo. E eu, como professora, estando aqui, eu estou falando sério, amiga, eu estou com meu caderno aqui, como aluna, para te ouvir, porque eu admiro muito seu trabalho. Você é uma empreendedora de sucesso, uma referência. E eu quero também desconstruir alguns mitos, alguns até assim, entraves que a gente tem de ver apenas uma possibilidade de trabalhar na área da educação. Eu, como servidora pública, eu quero ampliar essa minha visão de mundo. E eu acredito que isso, a sua fala, a sua contribuição nessa live pode contribuir não só para mim, mas para todos que vierem te ouvir essa noite. Então, muito obrigada, tá, amiga? Quer dar uma boa noite para a galera que está te ouvindo? Quero, aham. Primeiramente, boa noite. É uma honra poder participar da sua live. É um privilégio receber seu primeiro convite, que seja o primeiro de muitos. Me sinto honrada em receber tantos elogios de uma profissional incrível, uma mulher, uma professora, uma dona de casa que eu admiro muito. É recíproco o carinho e a admiração que uma tem pela outra. E acredito sim que posso contribuir muito se tratando de empreendedorismo na educação, principalmente aqui para as mulheres, em comemoração ao Dia da Mulher, o mês da mulher. Estou também com meu bloquinho de anotações. Enquanto vocês aprendem bastante comigo, eu acredito que eu tenho muito a aprender com vocês também. Propostas de pergunta para fazer durante a live. Antes de ir para a pergunta, amiga, eu queria que você se apresentasse. Quem é a professora Iana Pavanelli? Vamos lá, sou professora Iana de matemática, tenho 27 anos, atualmente trabalho com aulas particulares de matemática, atendo em domicílio e atendo também professores de todo o Brasil com a venda de infoprodutos relacionados à matemática. Trabalho com jogos, mapas mentais, listas de exercícios, e-books, tornando a aula desse professor, dessa professora, ainda mais significativa, ainda mais atrativa, dando vida à matemática e à aula. E é incrível o trabalho dela, galera. Depois sigam a Iana, dos meus seguidores que não a conhecem. Uma professora incrível, que produz materiais incríveis. Iana, eu tive um trauma com a matemática, e por isso eu fui para a área de humanas. Eu sempre olho você trabalhando, eu penso, se eu tivesse uma professora igual a Iana, eu teria aprendido a matemática. Ela não teria sido um entrave na minha vida, né? Porque é difícil a matemática, amiga. É que agora tem novas formas, novas ferramentas de aprendizagem. Naquela época era de uma forma mais complexa, mais difícil, tinha uma única metodologia, o professor era o centro das atenções, e hoje não funciona Exatamente. dessa forma, né? Então tem novas ferramentas, novos métodos para ensinar a nossa nova geração, que hoje não se aprende mais como antes, ainda há essa crença limitante dos pais, até da gente, né, professor? Na minha época não era assim, não foi dessa forma que eu aprendi, mas não é assim. Nós precisamos acompanhar a tecnologia, acompanhar as novas gerações. Não foi porque nós fomos ensinados de uma forma que eu vou passando e ensinar dessa forma. Daqui 10 anos, a forma que eu ensino hoje talvez já seja ultrapassada, né? Quem saberá os novos métodos que estão por vir, as novas tecnologias, Os novos desafios para o os novos educador desafios. da era tecnológica, né? Pronto.
E Ana, então vamos começar com as perguntas, com as Tá, minhas. vamos A lá. primeira pergunta: como você vê a possibilidade entre o empreendedorismo e a educação? Por incrível que pareça, empreendedorismo e educação andam juntinhos. Eu sei que pode ser que para você, aí do outro lado, não entenda isso. Meu Deus, como é que eu empreendo na educação? Mas há muitas formas de empreender na educação. Empreendedorismo e educação, ó, um parzinho, um ao lado do outro. Antigamente, já se trabalhava com aulas particulares, tá? E a professora de história, a alta sociedade lá atrás, décadas, séculos atrás, já contratavam professores particulares para atender os seus filhos em domicílio. Então, é a única forma que o professor vê como empreender na educação. E aí fica difícil. A realidade do professor, hoje, nós sabemos, somos professores, trabalhar 3 períodos. Normalmente ele trabalha no período matutino em um colégio, vespertino e outro, noturno em outro. Daí, como é que ele vai empreender ministrando aulas particulares? Não sobra tempo nem para ele atender os alunos dele. Nós sabemos o quanto é trabalhoso, como tem o trabalho após o trabalho do professor, planejamento, elaboração de listas de exercícios, correção de prova, diário para preencher. Então, a única forma vista do professor, acredito eu que todos sabem, das aulas particulares, a única forma vista é inviável para ele, para ela naquele momento, com 48, 50, 60 aulas, como é que esse professor vai empreender, vai fazer uma nova fonte de renda dando aula, sendo que ele não tem tempo? Mas não há apenas aula particular, há outras formas de empreender, principalmente nós. Hoje, eu não sei se vocês perceberam, todo mundo ensina. Eu não sou contra isso, mas o médico está ensinando na internet, o advogado, o engenheiro, a manicure, isso é legal, é ótimo. Mas por que você, professor, que ensina, que é licenciado, foi preparado, foi formado para ensinar, diferente de outros profissionais, eles podem sim ensinar muito bem, mas eles não foram preparados, eles não são aptos para ministrar conteúdo, ministrar assuntos como você. Então, por que você, professor, não vai ensinar? Porque você não pode empreender, os outros podem, mas não nós, não a gente, né? O professor, se ele descobre alguma coisa, ele tem que ajudar de forma gratuita, ensinar de graça. Há muito isso até no meio familiar, quando existe um professor, né? Olha, o meu filho precisa de ajuda, mas não é paga. Ah, minha sobrinha está com dificuldade em matemática, o meu primo precisa resolver uma lista de exercício. Mas eu quero que vocês saibam que não tem apenas uma forma de empreender. Lá atrás, a única forma do professor empreender era trabalhando com aulas particulares, atendimento em domicílio. Hoje há outras formas de trabalhar com aulas particulares, atendimento remoto, aulas gravadas. Você, professor, pode gravar aulas e vender várias e várias vezes, além de escalar um produto. Porque a aula particular, você vende uma única vez. Você precisa estar ali presencialmente com aquele aluno. E o dia tem apenas 24 horas. Eu não posso pensar, hoje eu vou sair de casa e ministrar 48 aulas particulares. Eu não consigo. Nosso dia possui apenas 24 horas. Mas já pensou se você escalasse esse material? Se você vendesse em escala, preparasse um único material e vendesse várias e várias vezes em uma única hora? Ou em um único dia? Olha só o poder que nós, principalmente nós educadores, nós professores, temos aqui, ó, na palma da nossa mão, que hoje todos os profissionais estão usando, estão ganhando dinheiro com isso. Eu acho muito legal, acho ótimo, mas o professor demorou para entender. Demorou para entender que há inúmeras formas de empreender com a educação, além das aulas particulares em domicílio. Muitas verdades ditas, Yane. A gente tem esse entrave porque a gente pensa que um professor, por exemplo, a minha área de humanas, eu não me vejo dando aula particular. A sua possibilita de matemática e português, por exemplo. Mas aí eu penso, quais outros caminhos eu poderia fazer um empreendedorismo usando meu conhecimento? Aula particular, ninguém quer aula particular de história. Ó, Ninguém quer aula particular de geografia, filosofia, por exemplo. Mas em quais outras possibilidades seria viável para essas outras áreas? deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Era algo que eu pensava também lá atrás, Michelle. Ah, ninguém contrata aula particular de história, língua portuguesa, geografia, filosofia, sociologia. Depois de entrar 100% nesse meio, nessa bolha, eu atendo alunos que fazem aulas particulares de matemática comigo, fazem aula de história, de geografia, de língua portuguesa, cada jornal da sua área de conhecimento. Claro que numa demanda menor,
Eu não vou ser hipócrita em falar Sim. que eu, por ser professora de matemática, carrego a maior demanda, a maior procura hoje são por aulas particulares de matemática, em seguida aulas de exatas, química e física, mas há uma grande procura por área de humanas, por aulas particulares de história, geografia, filosofia. Quando eu percebi isso, olhei e falei, mas gente, as pessoas procuram uma aula particular de filosofia? Eu fiquei assim, de artes, os meus alunos fazem. E não pensem que são alunos que não detêm do conhecimento, né? Nós julgamos, até falar de uma palavra que eu nem gosto de usar, são alunos burros que procuram aulas de matérias que são julgadas matérias mais simples, matérias autodidatas, que é mais fácil de serem estudadas sozinhas, mas não. O grande público que eu atendo são alunos inteligentíssimos, alunos que só tiram 10, onde os pais procuram um acompanhamento para ficar de olho. Fez a tarefa? Não, faltou? Vamos retomar aquele conteúdo? Eles procuram também por companhia. Tá? O professor particular, né? Nós, professores, não só professor particular, nós somos um pouquinho mãe, um pouquinho amiga, um pouquinho psicólogo, um pouquinho terapeuta, mas há essa procura, então, se tem professores aí de outras áreas, professores que assistirão a essa live, não pensem que é apenas professor de matemática ou professores de exatas, química e física que trabalham com aulas particulares. Eu sou a prova viva disso, eu atendo alunos, não é nenhum, nem dois, nem três, são vários alunos que, além das aulas de matemática, de exatas, eles também fazem aulas de outras áreas de conhecimento, que antes nós achávamos impossível, né? Não, como é que eu vou ministrar aulas de geografia? Ninguém quer aprender geografia em domicílio, mas quer sim, tem essa possibilidade. Desconstruindo mitos, viu, É. Iana? Desconstruindo Uhum. mitos. Legal. Iana, e você, quando você começou a empreender, quais foram os seus maiores desafios nesse contexto do empreendedorismo na educação? Eu comecei a empreender na educação com aulas particulares. Então, lá no início, eu atendia alunos em domicílio, não trabalhava aqui com a internet, atendimento a professores com a venda de infoprodutos. Comecei atendendo alunos em domicílio e o maior desafio foi em mim, porque eu levava essa profissão como um bico. Já trabalhava em 3 períodos. Claro, no meu caso foi um pouquinho mais fácil encaixar um tempo por eu não ter filhos. Sei que a realidade do professor com filhos, trabalhando 3 períodos, é mais difícil ministrar aulas particulares. Mas nessa época eu tinha 61 aulas por semana, 3 colégios particulares diferentes. E eu atendia aos sábados, domingos, feriados, nas emendas, às vezes até no meu horário de almoço. Ou quando o colégio liberava a semana de festa junina, na sexta-feira à tarde, o professor está liberado, não terá aula. Eu marcava alunos. O meu maior desafio foi comigo mesma. Tratar aquilo ali como meia boca. Então, nem eu valorizava o meu próprio trabalho. Sábado, se eu não for fazer nada, eu dou aula. Não sabia precificar. Lembro-me como se fosse ontem, quando eu consegui o meu primeiro aluno, em uma reunião de pais. A mãe chegou até a mim e falou assim, professora, você trabalha com aulas particulares? Eu não trabalhava, não tinha nem ouvido falar disso. E eu sou assim até hoje, não consigo dizer não às pessoas. Eu falei na maior naturalidade, sim, trabalho. Então tá, me passa seu contato e você me envia o valor da sua hora-aula. E tinha uma professora de língua portuguesa ao meu lado, a Eneida. Assim que a mãe saiu, eu cutuquei ela, que eu sabia que ela trabalhava, eu já tinha ouvido falar que ela atendia em domicílio. Eu cutuquei e disse, Eneida, quanto que você cobra? Aí ela falou, eu não cobro R$ 30. R$ 30, gente, hora-aula. Isso aqui tem uns 5, 6 anos. E aí foi o que eu mandei para a mãe. Então, eu nem fiz uma pesquisa. Poderia ter perguntado para mais pessoas saber como funciona. Corri lá na hora, a mãe me encaminhou um oi no WhatsApp. Falei, olha, fulano, cobro R$ 30 a hora-aula. Eu nem fiz a logística. Peraí, onde que essa mãe mora? Qual é a localização dela? Qual é o endereço? Se for um bairro perigoso. Às vezes, o que eu vou gastar de combustível fica elas por elas. Olha como eu levava meu trabalho informal e fiz isso por muito tempo, por vários anos. Dava o preço sem saber onde é que esse aluno morava, qual era a localização, qual era o bairro dele, qual era a realidade, cobrava após o pagamento. Então, acredito que o maior desafio foi comigo mesma, a tratar a aula particular como um negócio sério, não é um bico. Pode começar como uma renda complementar. Então, não pense que é um bico. Eu vou fazer um bico de aulas particulares. Não, é um emprego, é um trabalho, aulas particulares de matemática. Você pode começar complementando a sua renda. Se for interessante para você fazer essa troca, chegará um momento que o complemento de renda tornará a renda principal. Porque foi aconteceu que mesmo dessa forma ruim,
que eu fiz por muitos anos, ainda tive a sorte, talvez pela forma que eu ensino, de um determinado momento, o meu bico era maior que as minhas 3 rendas nos colégios. Olha só, e trabalhando muito menos, porque eu não tinha 3 períodos para me dedicar às aulas particulares. Eu me dedicava aos fins de semana, feriado, e já ganhava mais que os 3 períodos do colégio. Nossa, Iane, e como que você decidiu abrir mão de aulas formais em empresas privadas, no caso, escolas que você trabalhava, para ir se dedicar no seu empreendedorismo? Então, um dos colégios que eu trabalhava à noite, em Várzea Grande, na época eu morava em Cuiabá, trabalhava com a EJA, fechou, então eu fiquei disponível no período noturno. Com as aulas noturnas e no fim de semana, no feriado, a minha renda já estava superior do que eu trabalhava nos 2 colégios. Aos poucos fui aumentando o valor da minha hora-aula. Chegou no momento que eu falei, olha, a conta não fecha. Como assim? Eu somei quantas aulas eu dava ali por semana, acho que era em torno de 12, 15, 18 aulas semanais, e já ganhava mais que 41. Eu tinha 20 no período matutino, 21 no período vespertino, né? Talvez por eu ser uma professora de matemática, eu identifiquei isso um pouquinho mais rápido, fiz essa soma, falei, a conta não bate, a conta não bate. E aqui, onde eu ganho menos, exige muito mais de mim. Exige muito mais em sala de aula e fora de sala de aula. Então, deveria me pagar muito mais. Eu chego em casa, ainda tenho que planejar. Na época, não existia esse material que eu vendo hoje. Quem dera se eu me conhecesse lá atrás para comprar listas de exercícios prontas. Naquela época, a gente tinha que elaborar. Até hoje tem professor que faz isso, né? Entra em 30 sites para montar uma lista com 10 questões, para montar uma prova com 10 questões. Era o que eu fazia. Aí eu falei, não, isso não é possível. Mas e o medo? Porque eu não via aula particular como um negócio, as pessoas não viam como um negócio. Eu morria de medo. Falei, não, eu não posso largar CLT, meu emprego fixo. Eu sei que não vão me mandar embora. Eu sei que faça chuva ou faça sol, no 5º dia útil, o valor estará na minha conta por algo incerto. E se os alunos me abandonarem? E se alguma coisa der errado? E se eu não conseguir mais ministrar aulas, o que eu vou fazer? E aí eu fui levando isso, fui diminuindo a carga horária. Chega um momento que o dinheiro ele fala mais alto. Eu acredito não ser uma pessoa dinheirista, não acho certo, mas a gente precisa do dinheiro, né? Quer ter um plano de saúde bom, uma boa alimentação, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro falou mais alto em minha vida. Eu falei, não, precisa abandonar. Na época, o meu marido enlouqueceu aqui, porque nem eu levava o meu negócio a sério. Como é que as pessoas próximas a mim levariam? Até então, ministrar aulas era um bico. A Ana faz um bico aí. Quando dá, ela marca a aula, ela dá aula que nem uma louca e faz uma renda. Eu tive esse problema, falei, meu Deus, ninguém me apoia. Minha mãe disse que eu era louco, meu marido disse que eu sou louco, e agora eu não vou conseguir dinheiro. Fui abandonando essas aulas aos poucos, então tinha 48, 41, reduzi até que eu fiquei com 29 aulas. Foi o último ano que eu trabalhei, ministrei 29 aulas semanais e finalmente tive coragem para pedir demissão. Fica até uma dica aí para o professor. Quando eu digo empreender, não é largar tudo, né? Eu vou pedir exoneração amanhã, vou pedir demissão amanhã, vou meter o pé dos colégios que eu trabalho, vou ministrar aulas particulares. Não é dessa forma. Eu já tinha tempo aí de experiência, já tinha quebrado muita cara, porque fazia muita coisa errada, já tinha uma carteira cheia de clientes, de alunos, ao ponto de recusar alunos por não ter mais horário, que aí finalmente chegou o tempo certo de eu falar não. Agora eu estou preparada, de fato, para pedir demissão e tocar o meu negócio de aulas particulares. Então foi uma consequência do resultado do seu próprio trabalho, Uhum. né? E Ana, legal, Iana. Agora, queria fazer uma pergunta sobre os seus materiais. Tudo que você produz de materiais pedagógicos e das vendas que você faz de todos os seus produtos. Você é uma professora, então, que está sempre buscando novas abordagens para aprendizagem ali da matemática, que é a sua área. Aí você produz jogos pedagógicos. A gente vai no feed da Iane e você vai ver a gama de produção de material que ela já tem, de um conteúdo autoral, que ela vende para ajudar os professores em sala de aula para ensinar matemática com uma abordagem inovadora, lúdica para a aprendizagem da matemática. Então, eu queria que você falasse a respeito
desse insight que você teve, que além das aulas particulares, como você começou a produzir esses materiais para venda, que também é o empreendedorismo. Como você começou a arriscar no uso das ferramentas da tecnologia para tentar encontrar um caminho de vender o seu próprio material, que é incrível. É uma área do empreendedorismo assim, que você já está fazendo uma autogestão incrível. Mas você, em algum momento, percebeu que tinha mercado para isso. E qual foi o caminho? Em que momento, a pergunta é, em que momento você percebeu que você poderia empreender nessa área, fazendo os seus jogos e comercializar esses jogos na área da educação? Tá. Para isso, eu vou precisar voltar um pouquinho lá atrás. Eu fui uma criança que gostava muito de jogos. Não existia jogos matemáticos na minha vida ainda lá atrás, mas meu pai e eu jogávamos dama, xadrez, sete Marias. Gostava muito de jogos, já era apaixonada. Na faculdade, na UFMT, eu tive a oportunidade de trabalhar no PIBID, ser bolsista no PIBID. Lá nós ministramos oficinas em escolas estaduais de Cuiabá e Várzea Grande, que era a minha cidade vizinha do Polo de Cuiabá, da UFMT. E essas oficinas eram com materiais lúdicos, materiais criativos, que nós mesmos, estudantes, com a orientação do nosso professor, criávamos. Então, o professor dava um assunto, nós produzíamos ali um material do zero, confeccionava, não é como hoje. Hoje, o professor ele recebe um arquivo, ele imprime um arquivo, naquela época não. Confeccionávamos esse material com cartolina, papel cartão, material reciclável, tampinha de garrafa, caixa de ovo, e levávamos até essas escolas estaduais. Ali eu me encontrei, falei, poxa vida, é isso que eu Na gosto. faculdade, É, né? olha só como a faculdade é importante. Aí eu comecei a pegar esses materiais emprestados da UFMT e trabalhar com os meus alunos. Ali ainda no segundo semestre, eu já dava aula particular. A matemática tem isso, é muito escasso. Os colégios particulares, principalmente os colégios particulares pequenos, por falta de opção, não tem professores de matemática formados no mercado, eles acabam contratando professores que estão ainda no segundo, terceiro, quarto. Já vi até contratarem professores de matemática no primeiro semestre da faculdade, que foi o que aconteceu comigo. Que o conteúdo que nós ministramos é o conteúdo do ensino médio. E isso a gente aprendeu. Que na faculdade de matemática nós aprendemos um outro tipo de conteúdo. Não é nem o que a gente ensina aos nossos alunos. Daí no segundo semestre eu tive a chance de trabalhar em um colégio particular pequeno e utilizei esses recursos que eu mesma produzia e peguei algumas coisas emprestadas da UFMT. E os professores achavam o máximo isso. Nossa, que legal! Será que eu consigo fazer na aula de química, na aula de física? Tinha outros professores de matemática também, que trabalhavam em outros turnos, que pediam emprestado. Daí, por eu não poder emprestar, o material não ser meu, às vezes eu até fazia uma segunda cópia, um segundo jogo para emprestar para esses professores. Até que a iniciativa não veio exatamente de mim. Uma vez, na sala dos professores, uma professora falou sobre. Ela disse assim, Ana, se você já pensou em vender, ela estava falando sobre vender o material físico. Eu usava o material físico, não era digital. Era um material muito trabalhoso, tinha que recortar papel cartão, cartolina. Eu aplicava bingo, eu fazia à mão 40, 50 cartelas. Era uma loucura que se eu fosse vender, primeiro que ninguém pagaria o valor de tanto trabalho que dá e não valeria a pena naquele momento. Mas ela acendeu aquela luzinha. Ela disse assim, você já pensou em vender esse material? Já que os professores pedem, até professores de outras disciplinas pediu. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, impossível, eu não consigo produzir nem para mim. Como é que eu vou produzir, fazer mais cópias desse material e vender? Daí eu fui procurar materiais na internet, procurei em lojas físicas, que eu gostava muito, gosto muito de trabalhar com jogos. Entrava em lojas do shopping, em lojas do centro. Quando eu encontrava material de matemática, era um material muito básico. Até hoje é assim. Você pode ir em todas as lojas da sua cidade que trabalham com jogos pedagógicos. Quando o professor de matemática encontra material da sua área, no máximo abordando as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Meu público eram alunos do ensino fundamental 2, ensino médio. Daí eu pensei, vou comprar pela internet. Quem sabe eu acho. Pesquisei, também não encontrei. Daí eu vi uma pessoa que vendia esse material, só que não trabalhava com conteúdos mais complexos. Era um pouquinho mais avançada ali da matemática básica, mas não tinha assuntos do oitavo, do nono ano, do ensino médio. Foi ali que eu tive a ideia. Falei, poxa, eu posso fazer, não tem
até hoje é escasso ainda esse mercado. Não tem material físico para comprar. Estava disposta até a pagar um valor mais alto para ter o material pronto em minhas mãos. Não tinha em loja virtual, ou seja, em loja de outras cidades que entregava. Procurei por um material digital, mas era um material fraco, sem opções. E foi ali que juntou com aquilo que a professora falou sobre vender, que não tinha passado na minha cabeça ainda, vender esse material, que eu falei, peraí, o físico eu não consigo fazer, é muito trabalhoso. Ela falou sobre vender. Que tal eu fazer um material onde o professor recebe em casa, recebe no seu e-mail e aplica? Eu não preciso confeccionar para esse professor. Eu produzo o material uma única vez. Não é que não dê trabalho, é trabalhoso. Mas eu levo o trabalho uma única vez e vendo várias e várias vezes para vários e vários professores. Foi ali que eu decidi pegar o que eu já tinha um pequeno acervo pronto e fui digitando, fui transformando, digitalizando esse material, fazendo com que ele tivesse um formato virtual. Não é um jogo online, né? Os jogos, eles são físicos, mas eu trabalho com infoproduto. Qual é a diferença de um produto? Um produto é algo que você compra e recebe. Isso aqui é um produto físico. O infoproduto, ele é um produto digital. Você recebe também, mas eu não te entrego. Não é um produto prontinho. Você recebe através de uma plataforma, através de um e-mail. Produto físico, ele é mais trabalhoso, eu tenho um custo, eu preciso de um espaço para armazenar. Imagina se eu decido vender vários e vários jogos. Onde é que eu vou armazenar isso? Como é que eu vou confeccionar cada um deles? Ainda tem a entrega, tanto para mim como para a pessoa que vai comprar esse material. Então, se eu oferto frete grátis, eu preciso embutir nesse valor. Ou, se eu não ofertar frete grátis, esse valor precisa sair do bolso do professor. Então, busquei uma opção cômoda, tanto para mim como para a pessoa. A pessoa ela paga um valor menor pelo material, por se tratar de um infoproduto, um material onde hoje eu envio no e-mail, e eu também consigo. Tem um lance de ser acessível. Eu consigo entregar um material acessível aos professores. A gente não precisa trabalhar com dó, mas nós sabemos que a realidade de muitos professores, infelizmente, é essa. É um pequeno recurso. Muitos tiram do próprio bolso. Há algumas escolas mais modernas que reservam um fundo para investimento. Então, tem hoje, muitos professores entram em contato, mas quem efetua o pagamento são as escolas estaduais, são os colégios particulares. Mas a maioria das vezes, quem é que tira aquele dinheirinho do bolso é o professor. E você vende para o Brasil inteiro o seu infoproduto, por ser um produto digital, né? E aí entra na escala. É aquilo que eu falei lá no início. A aula particular é em domicílio. Tá? Se for uma aula particular online gravada, você pode escalar. Aula particular eu não consigo escalar. Não consigo vender várias vezes em um único dia ou em vários dias. O infoproduto, eu posso vender quantas vezes eu quiser. Posso vender 100, 200, 1000 vezes. É um produto que já está pronto. Eu entrego para vários professores ao mesmo tempo. E Ana, você tem um material para os professores que ouviram, se sentiram motivados a criar a pensar na possibilidade de fazer seus próprios infoprodutos? Você tem algum material de orientativo, algum e-book que você vende, ensinando esse professor a começar essa trajetória, essa dinâmica, como você começou com os seus? No momento, eu tenho um e-book, que é Como Ter Ideias para Criar Jogos Pedagógicos, que eu acredito mais importante é a criatividade. Nós não criamos exatamente tudo do zero, eu não crio exatamente tudo do zero, mas eu preciso ser criativa. Tem jogos que eu produzo que já existem, dominós. Todo mundo conhece ou já jogou um dominó na vida. Então, eu crio um dominó matemático. Então, não fui eu quem criou o dominó, mas eu adaptei aqui na minha área, assim como um professor de história também pode criar um dominó de história, um dominó de ciências, de sociologia. Então, você precisa aproveitar do que já existe de filmes, de assuntos que estão em alta, com a criatividade trazer aqui para sua área. Então, a minha área, o que eu fiz? Aproveitei tudo que eu já conhecia, como eu era uma criança que gostava muito de jogos, é até uma das dicas que eu dou no e-book. Se você não conhece, o primeiro passo é explore jogos. Pegue um baralho, senta ali com seus filhos, esposo, sua mulher, jogue. Ah, mas eu não sou professora de matemática, não precisa? Para jogar um dominó, um baralho, uma dama, é qualquer pessoa, criança de 3, 4, 5 anos jogam. Então, o primeiro passo
Contando aí o que está no e-book. Explore, conheça os jogos. Ah, eu Caso for vou querer esse book, amiga. Já vou comprar de você depois. Me manda o Pix que eu vou comprar. vou enviar, se lembrando que o e-book é sobre ter ideias, como ter ideias. Uhum. Neste e-book, eu não ensino a criação de jogos, pois a primeira etapa é essa, você ter ideias. Como é que eu tenho ideias, sendo que eu nem conheço? Eu nunca joguei um dominó na vida. Eu nunca joguei um baralho, eu nunca joguei um bozó, nunca joguei uma dama, nunca joguei um jogo de carta. Como é que eu vou produzir? Então, o primeiro passo é explore o que você tem. Segundo passo, traz isso para a sua área de conhecimento. Não é só matemática. Hoje, nós buscamos a gamificação. Um professor, ele se diferencia quando ele tem uma aula gamificada. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Cuidado, porque nós achamos, é uma crença, que jogar é um passatempo. Ah, não, peraí. Se eu levar um jogo para a sala de aula, eu vou encher linguiça. Se der tempo, a gente faz um jogo. Se não tiver nada para fazer, se finalizar um conteúdo. E não, há jogos inúteis, sim. Há jogos que os alunos não aprendem nada, ou os alunos aprendem coisas ruins. A internet está aí para o mal e para o bem. Então, os pais, até os professores, têm essa visão. Ah, meu filho fica o dia todo jogando. Então, quando o professor leva um jogo na sala de aula, a primeira coisa que a gente puxa é: não vai aprender. É um passatempo. Passatempo para passar o tempo. E não é. Hoje eu trabalho com jogos pedagógicos, jogos educativos. É um jogo que eu tenho um objetivo atrás dele. Eles são alinhados às habilidades da BNCC, diferente de eu chegar aqui e falar: professora Michele, vamos jogar uma dama? Vamos. Apesar de estar trabalhando o seu raciocínio lógico, apesar de estar trabalhando habilidades motoras, de estar desenvolvendo habilidades que talvez você nem imagina. Ó, tô jogando dama aqui, passa tempo. Mas aquilo ali é um passatempo. É um passatempo porque eu não abordei, eu não explorei, eu não comuniquei sobre isso com você. E os jogos não, os jogos eu tenho uma finalidade. Peraí, eu estou trabalhando equações do primeiro grau. Eu preciso que o meu aluno domine essas propriedades. Como é que eu vou fazer isso? Através de um jogo. Então, tem todo um conteúdo, objetivo específico, objetivo de aprendizagem, o que o meu aluno precisa saber antes de jogar esse jogo. Não é um passatempo. Primeira coisa que tem que ser visto: jogo é coisa séria, assim como uma lista de exercícios, assim como uma prova. Você precisa gamificar de forma diferente. Então, tira essa ideia aí, que nem a ideia que a gente tem de filmes. Esse professor de história tem esse preconceito, mas eu, por ser professora de exatas, me perdoe, mas eu tinha isso. Quando os alunos me pediam um filme, olha o que eu falava: vai pedir filme para a professora de história. Olha que fala infeliz. Que nós temos essa ideia. Peraí, o professor passa filme para encher linguiça. Né? Quem é que nunca pensou, já ouviu falar de colegas de trabalho? Necessariamente não. Claro, se eu pego um filme aleatório, não comunico, não falo sobre a história, não trabalho uma atividade após esse filme, ele acaba sendo algo inútil. Então, vai ser um filme bem pensado, bem elaborado. Eu vou falar sobre esse filme antes, durante e após a aula. Poxa, o resultado talvez seja muito melhor que uma aula, que eu ficar 60 minutos falando daquele conteúdo. É o uso das ferramentas para o aprendizado. Uhum. Né? O que temos, irmão, antes era o filme. Agora tem. Por exemplo, trabalho com filme, eu trabalho com série, ou alguns episódios de alguma série específica para fazer um debate, uma roda de debate, uma atividade. Mas as ferramentas, elas estão surgindo assim, é uma atrás da outra. A gente mal consegue acompanhar. Agora, por exemplo, as redes sociais, né? Todo esse mundo globalizado com a tecnologia. Nesse sentido, nós precisamos também estar atualizados, porque na minha área, Iana, trabalhando na educação, assim, com pessoas com uma mente bem conservadora, eu vejo muita resistência das pessoas saírem do tradicional para entrar de fato nos desafios da educação do século XXI. As ferramentas que a gente tem, nos desafiar a aprender a usar essas ferramentas e sair mesmo daquela educação mais tradicional e conservadora. É um desafio. Eu acho que a visão do empreendedorismo que eu estou aprendendo com você é exatamente abrir esse leque de possibilidades para utilizar as ferramentas, para produzir materiais diferenciados, mas com o objetivo da aprendizagem. O eixo de toda essa produção, embora a gente está falando do empreendedorismo, da nossa carreira, da nossa realização, mas não foge da essência do nosso trabalho, dos princípios e valores do nosso trabalho, que é alcançar o nosso público, as crianças,
com uma educação significativa para a vida deles. É isso mesmo. Não importa como, né? Eu sou assim, não importa como é que eu ensino meu aluno. Se ele gosta de BBB, eu vou ensinar falando de BBB. De repente, montar uma situação, problema que envolve o BBB. Olha, você viu a porcentagem da votação de ontem? Já Nossa, está não usando a assista BBB, pelo matemática. amor de BBB. Mas se o meu aluno de fato for aprender, não importa como, eu preciso ceder. Eu preciso estar atenta. Hoje eu sou uma professora que assisto BBB, não todos os dias, o tempo todo, mas eu preciso estar informada. De repente eu vou elaborar uma atividade sobre BBB. Se o meu aluno for de fato aprender, não importa que seja com BBB, que seja com a série que está em alta, que seja com o filme, claro, sabendo lidar com aquela situação, ponderar como é que você vai falar, como é que você vai trazer, o que você vai incentivar. Não é incentivar o uso, aquilo. O incentivo ali é a aprendizagem. E não importa a forma, se vai ser com jogo, é uma lista de exercícios, se é com a aula tradicional. Acredito que o maior e o principal objetivo do professor é que o aluno aprenda, não importa como. Ó, se você vai aprender escutando uma música, se você vai aprender em pé, se você vai aprender girando, tem aluno que não para, que aprende girando, tacando fogo na sala de aula, mas você está aprendendo? De fato você está aprendendo? Eu prefiro um aluno assim do que aquele que fica ali quietinho, bonzinho, não me dá um pingo de trabalho, mas não aprende nada. Nada, não consegue absorver nada. Peraí, você vai aprender em pé? Então fica em pé de uma forma. Não, o que vocês querem? Vamos tratar sobre alguma coisa que está acontecendo? Na matemática, a gente pode fazer isso. Em outras áreas, né, de repente, professor de história, geografia, o assunto de hoje é guerra, vamos falar sobre a guerra. Aí o professor entra em sala de aula de matemática e vem com aquele probleminha. Joãozinho foi à feira comprar 50 bananas. Pelo amor de Deus, o aluno não vivencia isso, não existe mais isso. O material ele é defasado. Até o material das escolas estaduais, na maioria das vezes, dos colégios, dos melhores colégios da cidade, trabalham com material defasado, com situações, problemas que não estão no dia a dia, no cotidiano do aluno. Daí cabe a você, em vez de ficar falando mal do material, fazer diferente. Peraí, esse material está defasado, essa situação, problema não enquadra na realidade do meu aluno, o que eu posso fazer diferente? Você pode produzir. E se você está produzindo algo diferente, outros professores também querem. Ou quem sabe você é aquele professor que quer adquirir esse material de uma pessoa criativa que está produzindo, está fazendo de forma diferente. Incrível, Iana. Iana, nossa live deu 46 minutos já. E aí, eu vou ler para você aqui algumas anotações que eu fiz da aula. E tem a última pergunta para a gente finalizar a live. E eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat para você responder. Bom, recapitulando, você começou falando que empreender e educação andam juntos. Elas não se separam. O empreendedorismo e a educação são aliadas. Você falou sobre a desconstrução desses mitos de não empreender na educação, que o professor não pode ver o empreendedorismo como aula particular ou até a produção de material que ele queira produzir como um bico. Pelo que eu entendi, você disse que você tem que levar com seriedade esse trabalho e acreditar nesse trabalho. Desconstruir essa ideia de bico, levar com seriedade esse trabalho. Que o nosso maior desafio é conosco mesmo, como foi com você. A gente precisa tirar os nossos medos, os nossos entraves, aquilo que deixa a gente só numa perspectiva e numa visão. Então, os desafios que a gente pensa que vai enfrentar, às vezes, nem está em torno, está dentro da nossa própria cabeça. Que você falou sobre a gamificação no momento, uma necessidade sobre, você disse que cria jogos mais infográficos, mas da necessidade dos professores começar a trabalhar com a gamificação e desconstruir esse mito que o jogo é um passatempo na sala de aula, mas sim olhar o jogo como uma ferramenta de aprendizagem. E não ficar reclamando do material que a gente tem, do sistema, do governo, da escola, que nós, com a nossa criatividade, podemos fazer a diferença no processo de ensino e aprendizagem do aluno, a partir daquilo que a gente pode criar, monetizar esse produto até para os outros professores que vê na sua criatividade algo, uma ferramenta que eles possam utilizar. Aprendi bem na sua aula, Ana? Muito bem. Nota 10 para mim? Eu me sinto uma professora muito feliz quando vejo que Você ensina muito bem.
você responder. Você tem esse material de geometria, Iana? Tenho sim o material de geometria. Material específico para o Enem e demais vestibulares ainda não tenho, estou elaborando. Ó, uma coisa que lá no começo nem eu colocava fé. Peraí, gamificação no Enem? Enem? Enem, onde o aluno se sentará a resolver 90 questões no primeiro dia, sendo 90 questões no segundo dia, 45 questões de matemática. O foco é resolução de questões. Como é que ele vai jogar? E há possibilidade, sim, de ensinar de forma diferente. Lembrando que um método não anula o outro. Eu não estou aqui anulando a aula tradicional, pois eu também trabalho com ela. Eu Sim. ensino de forma tradicional. Há necessidade, há um momento em que eu sento com o aluno e a gente resolve lista de exercício. É aquele modelo de aula tradicional. O aluno lê, interpreta, eu ajudo na interpretação, na linguagem matemática, soluciono o problema, uma aula totalmente tradicional. Mas eu posso mesclar com outros métodos. Volta naquele assunto. Se faz com que o meu aluno aprenda, por que não? Por que não inovar? Por que não fazer de forma diferente? Então, estou também produzindo materiais específicos para o ensino médio, para quebrar esse lance que a gente acha que é somente resolução de exercícios e não é. Tem outras formas de aprender. E para quem quer, se interessou em conhecer os materiais da Iana, é só ir no Instagram dela, iana.pavanelli, e ir lá começar a seguir, acompanhá-la no Stories, que ela é bastante ativa. Quando ela começa a produzir o material, ela já vai fazendo ali uma prévia do que ela está produzindo, e aí depois ela põe no feed dela. Enfim, o contato dela tá aí para vocês explorarem a gama de produtos e materiais que a Iana já tem. Eu vou querer aquele livro, esse book, tá? Ah, Vou tá bom. começar Vou por ele, por postar. ali. Assim que finalizar, eu coloco lá, que é o e-book Como Ter Ideias para Criar Jogos Pedagógicos. Isso, é esse mesmo. Vou começar por ele. E Ana, para encerrar nossa live, eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são os princípios e os valores fundamentais que guiam seu trabalho no empreendedorismo? Quais são os seus princípios e os seus valores profissionais que são fundamentais para guiar o seu trabalho no empreendedorismo? Porque às vezes as pessoas pensam que empreender só tem a ver com dinheiro, 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 quero ganhar dinheiro, quero ficar rica. Só quero ficar rica. Eu queria que você falasse desses princípios e valores quando a gente fala em empreender na educação. O primeiro é gostar do que a gente faz. Eu acho que são duas coisas bem parecidas. Eu não posso anular o fato de dar dinheiro e também não posso anular o fato de gostar daquilo. As duas coisas precisam estar alinhadas ali uma com a outra. Então, peraí, dá dinheiro? Sim. Eu gosto disso? Não, larga a mão. Dá dinheiro? Dá. Eu gosto de fazer isso? Gosto, vá com tudo. Hoje eu faço algo que dá dinheiro dar aulas particulares, sim, dá dinheiro produzir produtos, sim, mas eu preciso gostar, no mínimo gostar daquilo. Hoje eu amo o que eu faço, mas pode ser que talvez você não tenha esse amor, essa paixão. A gente não começa ganhando o salário dos sonhos, nós não começamos com muitos clientes. Então pode ser que esse amor, essa paixão vá florescendo ao longo do caminho, mas você precisa gostar, no mínimo gostar daquilo. Ah, eu vou dar aula porque dá dinheiro. Eu tô vendo aí os professores mudando de vida, ganhando bem. Não. Se é algo que você não goste, largue mão, vá fazer outra coisa. Precisa sim dar dinheiro. Prof, encontrei algo que eu gosto, mas não dá dinheiro. Pense bem. Eu acho que não vale a pena. A gente precisa sim. Volta naquele Com assunto. Eu certeza, preciso ser valorizada. Então, com pode ser que certeza. talvez não dê dinheiro, mas quem sabe você possa buscar essa valorização, cobrando mais, mostrando que o seu trabalho vale mais, se é um infoproduto, se é uma aula particular. Pode ser que naquele momento não dê, mas quem sabe você faça aquilo dar dinheiro, se já é o que você gosta, que é o mais difícil. E o segundo, no meu caso, usar o que eu vendo. Claro que tem situações que a pessoa não consegue usar o que vende, mas eu acho importantíssimo usar o que a gente vende. Hoje eu uso os meus jogos. Seria hipocrisia da minha parte vender um material sem usar. Poxa, eu não sei como que funciona isso. Será que o aluno aprende com essa lista de exercício, aprende com esse mapa mental, aprende com esse jogo? Como é que eu vou ensinar professores a faturarem alto com aulas particulares, sendo que eu não faturo alto? Aí vem a hipocrisia
eu até posso fazer dinheiro por um certo tempo, mas aquele dinheiro rápido, ele vem rápido, ele vai embora muito rápido. Não é um dinheiro honesto, é um dinheiro sujo. Então, independentemente do que você for empreender na educação, eu vou fazer planejamento. Eu vejo muitos professores pedindo planejamento, eu vou fazer diários, vou ministrar cursos, vou gravar aulas, vender aulas. Você precisa usar esse material. Não venda algo que você não usa. Imagina só, eu vendo esse remédio aqui, mas eu não tomo. Eu tomo remédio lá da concorrência. Ou eu não tomo remédio nenhum. Deus me livre de tomar remédio, isso aí nem funciona. Mas eu tô vendendo. Isso não faz sentido. Pode até dar um valor financeiro por um certo tempo. Tem pessoas que fazem isso, que vendem sem usar. Mas não é algo longo que você quer. Eu, pelo menos eu, é o meu trabalho. Hoje eu tenho uma empresa de aulas particulares de venda de infoprodutos. Não é um bico, não é algo que daqui 2 anos eu quero estar desempregada. Não, eu preciso dessa fonte de renda. É uma fonte de renda que hoje alimenta os meus sonhos, as minhas metas, me faz sentir valorizada, me faz sentir dona do meu próprio tempo. Independência financeira, independência geográfica. Hoje eu escolho onde atender, escolho onde eu vou. Então, eu preciso levar isso a sério, eu preciso usar esse material para poder vender. Acredito que sejam os maiores princípios. Você gostar, no mínimo gostar, se amar é melhor ainda, mas se não ama, quem sabe você busca esse amor ao longo da caminhada e usar, utilizar o material, o produto, a aula, você saber que aquilo funciona para poder comercializar. Então, eu acho que você se definiu como o seu maior princípio é ser fiel ao seu produto, à sua própria criação, ser fiel e acreditar naquilo que você cria. Isso é muito importante, Ana, porque assim, o primeiro a valorizar nosso próprio trabalho tem que ser a gente mesmo. A gente tem que acreditar no que a gente faz. Porque é como querer cobrar. Ah, ninguém compra meu material, ninguém gosta do meu material, mas às vezes a pessoa faz um produto, ela sequer divulga o produto dela mesma. Então parece que nem ela acredita no que ela está fazendo, nem ela acredita no que ela criou, porque ela se esconde, ela não tem vergonha de demonstrar. E eu vejo que assim, tudo que você faz o seu produto, e aí entra isso que você falou, você usa ele, você tem orgulho de falar dele, você vai lá, tá sempre sorrindo, dá para ver o prazer no seu rosto, você fala com uma honra daquilo que você está produzindo. Então, eu acho que é isso mesmo. Primeiro acreditar naquilo que vai dar certo para a sua vida tem que ser você. Você vai fazer um produto, você vai usar esse produto e você vai divulgar, porque você acredita nele, ele dá certo para você. Se dá certo para você, vai dar certo para os outros. E isso é muito bonito em você, porque tudo que você produz, você não só vende o produto, você está vendendo o prazer de trabalhar com aquele produto, que ele vai dar certo. Que suas crianças vão aprender com esse jogo, que vai ser uma aula diferente, que você vai encantar seus alunos no ensino e aprendizagem. Isso aí também é sua marca, tá? Ai, que legal. Ai, ai. Às vezes a gente não enxerga isso, né? Será que eu estou passando isso na rede social? Será que dá para sentir o entusiasmo, nosso amor, a nossa paixão? Eu fico feliz em saber. Tá. Isso é inspirador, amiga. Amiga, deixa uma mensagem aí pra galera que ou tá vendo agora, ou vai ver depois. Uma mensagem para professores começar a ter perspectivas de empreendedorismo na área da educação, para a gente encerrar nossa live. Tá, primeiramente, professor, professora, não desista da educação. Eu pensei inúmeras vezes em seguir outras profissões, seguir outros caminhos, mas é algo que está na gente, né? Está na nossa veia, está no nosso sangue. Não desista. Desafios tem, uns maiores, outros menores. Nós sabemos o quanto é desafiador ser professor no Brasil, mas vamos olhar com outros olhos, parar de buscar dificuldade, obstáculo. Se é o que você ama, faça diferente. Procure essa valorização que você tanto quer. Procure essa aprendizagem que você tanto quer. Poxa, eu quero que os meus alunos aprendam. Eu quero ser valorizada. Eu quero ganhar mais. Eu quero que as pessoas parem de me enxergar como uma coitadinha. Parem de me enxergar como uma pessoa que fracassou na vida e decidiu dar aula. Não. Não desista da educação. A educação ela é linda, ela é maravilhosa. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar em uma sala de aula,
de escolas estaduais, colégios privados. Acredito que é uma das melhores sensações que eu já vivi na minha vida. Sou grata, mas eu não desisti da educação. Eu busquei essa valorização. Nós somos seres humanos, nós somos movidos por sonhos, por metas, por objetivos. E eu sei que assim como eu, vocês também têm o sonho de vocês, têm os objetivos de vocês e não desistam, não importam a idade. Eu vejo professores empreendendo com 30, 40, 50, até 60 anos. Vejo também professores trabalhando de uma forma diferente. Tem professora com 60 e poucos anos que compra os meus materiais. 60 e poucos anos mudando a forma de ensinar. Professores que estão há mais de 30 anos em sala de aula. Se é difícil para nós, que nem temos todo esse tempo na educação, imagina para uma pessoa que está há 30 anos e decidiu mudar a sua forma, decidiu mudar o seu método, e daí você, no primeiro obstáculo, não quero mais. Não quero mais ser professor. Vou procurar outra coisa. Se eu sou de matemática, eu vou para engenharia. Se eu sou de outra área de conhecimento, eu vou para medicina. Não, não. Busque a valorização onde você está. Nós podemos sim ser valorizados. Hoje, eu me considero uma professora valorizada com muito orgulho. Por muito tempo, eu tinha vergonha em falar que eu era professora. Em uma roda de amigos, qual é a sua profissão? Professora. Ou ao abrir um crediário em uma concessionária, qual é a sua profissão? Professora. Não, hoje eu digo com muito orgulho, sou professora de matemática, sou empreendedora e sou empresária. Amo trabalhar com educação. Se não está dando certo, busque dar certo. Tudo dá certo. Dá sim para dar. Só não tem jeito para morte. É o que eu falo aqui. Morreu, acabou. Morreu, enterra, chora 2, 3 dias. O restante a gente dá um jeito. Dá um jeito, se deu certo para mim, porque não dará para você? Eu não sou diferente, não sou um alecrim dourado. Fiz muita coisa errada, já quebrei muita cara, ainda quebro e estou aqui. Estou aqui para mostrar que dá certo sim, funciona assim, não abrem mão da educação. Nós estamos no nicho mais lindo. É difícil falar que eu sou professora, mas até se eu não fosse, eu tenho certeza que acreditaria, afirmaria que a educação, que os professores é a profissão mais importante que tem, não desmerecendo as outras, mas nós formamos pessoas, formamos desafios, nós formamos uma. Pensa só, você está lidando com uma pessoa em formação. Como é que você não vai contribuir? A gente fica feliz lá na frente de ver um aluno que deu certo, que está trabalhando, que aprendeu. Gente, nós temos um poder enorme em nossas mãos. Nós conseguimos moldar o nosso futuro. Nós que falamos mal aqui, como é que será essa geração, mas ela está aqui, ó, na mão de vocês. Nós estamos moldando a nossa futura geração. Quem sabe o nosso futuro presidente está aqui, ó. Não é o nosso futuro professor, o nosso futuro médico, o nosso futuro advogado, ó. Está aqui, não desista. Busque novas formas de valorizar, de encontrar o que você tanto procura, se é financeiramente, se é a valorização, se é liberdade financeira, liberdade geográfica. Não desista. Ai, até me emocionei, Ana. Até acabou minha água aqui para A minha engolir meu choro. acabou, a minha acabou também. Falei demais. Ai, amiga. Então, pessoal, eu vou me despedir da professora Iana. Foi incrível, incrível. Muitos aprendizados, amiga. Ó, tá tudo anotado aqui, ó. Minhas anotações na aula de hoje. E vou deixar gravada para depois as pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Tá bom. Amiga, obrigada. Vai descansar com sua vida corrida, empresária, empreendedora. E muito obrigada por essa noite de aprendizado, tá? Obrigada eu. É uma honra. Boa noite. Estou muito feliz de ter participado dessa live. Espero ter contribuído com vocês de alguma Contribuiu forma. muito. Se você falar, mas não contribuiu para ninguém, eu tô te falando da minha experiência, contribuiu muito para mim que te ouvi nessa aula. E eu sei que vai contribuir para outras pessoas também. Que bom, a gente fica feliz. Coisa de professor, né? Se um aluno É, já valeu a pena. já Valeu a pena. valeu a nossa missão cumprida. Amiga, beijo, boa noite. Boa Fica com noite. Deus, tá? Amém. Fica com Deus Tchau, também. pessoal. Obrigada para todo mundo. Vou deixar gravado, tá? Tchau, amiga. Beijo. Tchau. Beijo.